a gente já está chegando nos nossos últimos minutinhos e eu queria te perguntar, professor, até o momento, assim, a gente não tem pesquisas efetivas, dados que mostrem o impacto da desinformação na vacinação da população, né? Porque tem muita gente que está tomando a primeira dose da vacina, não está comparecendo para tomar a segunda, apesar de ser muito importante. Como é que o senhor vê essa questão de hesitação pela vacina e movimentos anti-vacina? Isso ao longo da história também, para a gente refletir. E eu queria saber se essa realidade é ameaçadora para a saúde pública como um todo, né? Analisando o nosso contexto. Veja, é ameaçadora e problemática, porque quando eu mencionei lá na tua pergunta lá sobre a França e o que o Macron fez de decisão, de legislação e que causou todo esse protesto, né, desses defensores de um movimento antivacina, o simples fato de ver os aumentos dos casos oficiais subindo drasticamente, preocupantemente, não são suficientes justamente para dizer: ah, é uma gripezinha, ah, isso aqui a cloroquina resolve, ah, isso aqui o governo está superestimando, está manipulando informações, está causando alarde para manipular a população. Quando essas informações dúbias, falsas, provocam a desinformação, nós temos literalmente prejuízos sociais. E o fato é exatamente isso, né, que essas manifestações de movimentos anti-vacina, esses protestos, Rodrigo, não levam para as ruas e não levam as pessoas a compartilharem no WhatsApp, nas redes sociais, apenas quem defende que a vacina não tem eficácia. Pelo contrário, vai todo num bolo. É como se a gente estivesse jogando a criança junto com a água suja da banheira, porque ali tem pessoas que já tomaram vacinas, que já se imunizaram, que defendem a ciência, mas que de repente, por conta das restrições, está no mesmo lado da polarização dos antivacinas, acaba sendo tomado e manipulado, poderíamos dizer assim, né? E qual é o problema disso? O problema é que as restrições, as medidas sanitárias, o isolamento, a própria imunização, ela avança a passos lentos, ela não consegue se tornar efetivo, continua sobrecarregando o nosso sistema de saúde público, não só o público, mas o privado também, onerando ainda mais o Estado, os cofres públicos, né? E não atendendo toda a demanda, causando ainda mais mortes. O fato é o seguinte: que essas restrições de isolamento que o governo francês fez e que aqui os estados e os municípios impuseram como medida, trouxeram, Rodrigo, resultados surpreendentes. Veja, quando a gente analisa os gráficos e as estatísticas, e aí que eu não estou dando opinião, são fatos que estão sendo demonstrados via estatísticas, quando há restrição, há uma diminuição do contágio, há uma diminuição no número de mortes diário. Então, nós estamos salvando vidas. Ah, mas a economia, todo aquele dilema, as pessoas estão morrendo de fome, a economia vai matar mais gente do que a pandemia. O fato é que nós precisamos de políticas públicas eficientes. E só a título de exemplo, Rodrigo, quando no pior momento político mais conturbado, que foi a nossa ditadura militar, para ganhar legitimidade diante de órgãos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, os militares que estavam no poder encabeçaram campanhas de vacinação muito eficientes contra a poliomielite, contra a própria varíola. Foi no governo militar que a varíola foi erradicada e nós ganhamos um selo que deu prestígio. E isso garantia para os militares uma propaganda muito positiva. Ou seja, combater doenças por meio de vacina no pior momento da ditadura militar, foi considerado um grande avanço nessa campanha. E aí é muito estranho, né? Em tempos em que a liberdade e a valorização de certos valores de cidadania que a nossa Constituição trouxe e que aboliu e erradicou os perigos de uma ditadura, né? Ainda meio velada, mas estejamos regredindo nesse quesito. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se há campanhas efetivas, com participação da população, da sociedade civil, e se há políticas públicas, decretos, tudo alinhado, todos nós saímos ganhando. Não à toa, Rodrigo, países que mudaram o seu sistema político, mudaram sua organização política, como foi os Estados Unidos recentemente, acabaram tendo aí quase uma erradicação e um controle absoluto da pandemia. Enquanto isso, nós estamos ainda caminhando, engatinhando, e se
nós vacilarmos, literalmente teremos uma terceira onda muito facilmente, e aí novamente o pesadelo volta, novamente a dificuldade de voltarmos ao normal. O fato é, precisamos responder a isso e precisamos entender que vacina não é um direito individual apenas, é um direito coletivo. Eu me imunizo não porque eu estou aqui querendo pensar apenas no meu próprio umbigo, mas porque tenho familiares, porque tenho parentes, porque tem a escola do meu filho, porque tem os parentes da escola do meu filho, tem toda uma rede interligada que precisa disso. Então, é um ato coletivo. A gente precisa pensar na coletividade mais do que na própria imunidade. Mas aí é bate-papo para outras conversas também, e a gente continua esse bate-papo depois, tá? Professor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. E eu que agradeço, fico sempre à disposição aí de vocês, beleza? Abraço. Obrigado. E se você quer ver essas e outras entrevistas do Fique Sabendo da Banda B, você pode acessar o www.bandab.com.br/notícias/categoria/Fique Sabendo. Esse link está na descrição do vídeo e ainda hoje nós teremos um material escrito sobre o assunto no portal. O vídeo da entrevista também estará na matéria que vai ficar ali no Fique Sabendo. Professor, obrigado novamente. E, pessoal, até a semana que vem. Nessa sexta não temos entrevistas, mas na semana que vem eu volto. Tchau.